Oi! Oi, Vivi! Saudade de você! Tudo bem? Vamos ver quem mais vai entrar aí. Ah, linda você, que saudade de você. Vamos ver quem mais vai entrar aí. Pra gente falar um pouquinho sobre isso. A live nem vai demorar muito, mas achei um assunto muito legal pra gente estar falando e resolvi entrar aqui rapidinho pra gente conversar um pouco sobre isso. Pois é. Eu hoje tirei o dia para subir conteúdo e hoje eu tirei o dia para subir conteúdo. Vou gravar uns conteúdos do YouTube também. E aí achei esse assunto assim bem interessante pra gente estar falando. A gente vai falar ao longo de são 7 dias que a gente vai falar sobre isso. E é um assunto bem legal mesmo. Oi, Cris. Oi, Alex. Oi, Francis. Então, vamos começar? Vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre criando filhos emocionalmente inteligentes, né? Pra gente que vive, que a gente está vivendo, né, um pouco disso tudo no meio de muito aprendizado, de muito conhecimento na área de inteligência emocional. Eu acho que a gente precisa, antes da gente conseguir ensinar algo para as outras, né, pessoas, a gente precisa aplicar isso dentro da nossa própria casa, né? E a gente tem filhos e a gente sabe que o mundo hoje está bastante complicado, então a gente precisa disso, né? Precisa estar ensinando os nossos filhos a estarem lidando com isso tudo que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente vai falar hoje um pouco sobre autocontrole, né? Ensinar os nossos filhos a terem autocontrole, né? Então, aqui fala assim: crianças não aprendem naturalmente a controlar as próprias emoções, né? Então, elas não nascem sabendo que não devem jogar um objeto no chão quando estão chateadas, ou que não deve gritar com alguém quando está irritado. E a gente vê muito isso. Eu tenho um filho de 9 anos e o meu filho, ele faz muito isso. Quando ele tá muito irritado, ele quer descontar em cima das outras pessoas toda a raiva dele, né? Então, nós como pais, e a gente, ainda mais que a gente tem o conhecimento da inteligência emocional, né? A gente precisa estar ensinando a eles a lidar com as emoções deles, né? Fazer a gestão das emoções deles desde pequeno, né? Então, a educação emocional, ela é uma responsabilidade dos pais, né? A gente tem essa responsabilidade, a gente não pode transferir para outras pessoas, né? E isso leva um tempo, isso requer paciência e muita repetição. Então, são a história dos pequenos hábitos, porque como eles não nasceram sabendo, a gente precisa instalar esses hábitos neles, né? Então, durante uma fase da vida, o meu filho, ele tem 9 anos, né, como eu falei. E aí, quando ele se irrita muito, ele fecha a cara, ele grita, ele tem mania de querer atacar a irmã que é mais velha, ele tem manias de querer jogar as coisas no chão, entendeu? E quando ele se contraria. E isso acontece muito, às vezes, já aconteceu comigo, às vezes uma vez eu tava no shopping e aí ele queria muito uma coisa, eu falei pra ele que não, e ele se jogou no chão, fez aquele escândalo todo que a gente já sabe como funciona, né? A gente já sabe que a criança, ela não tem esse controle.
E aí a gente precisa ser firme com eles e não deixar com que eles dominem a gente nisso, né? E aí aos poucos a gente vai ensinando a eles a domar essa má inclinação deles, que eles têm, dessa falta de controle deles, porque eles não nasceram sabendo, né? A instalação de novos hábitos. Então, quando você acompanha um comportamento inadequado, né? Então, a criança, ela geralmente quando ela tá brava, entendeu? Ela faz muito isso, né? Então ela fala assim, ela faz isso porque ela tá brava. Quando meu filho faz alguma coisa nesse sentido, eu chamo ele para saber o que tá acontecendo, o que te levou a fazer isso? Ah, por causa disso, disso e disso, fulano não me deu tal coisa, ou fulano me tratou mal, ou fulano falou algo que eu não gostei. Você precisa ali filtrar naquele momento, né? Entender qual é aquele desespero dele ali, né? Dele querer ter o controle da situação e ele não tem, porque a gente sabe que o egoísmo, ele é latente na gente, a gente já nasce com ele, né? Então a criança muitas vezes ela se irrita porque ela quer algo para ela ali naquele momento e ela não vai ter. A história do aprender que a gente não pode, que elas não podem receber sim o tempo todo e que em algum momento da vida elas vão receber não. E se você não tem esse cuidado de você começar a gerar essa gestão desse autocontrole na vida deles, eles vão crescer como crianças mal educadas, né? Vamos colocar desse jeito, porque infelizmente a sociedade é muito cruel nisso, né? Então, eu já conversei diversas vezes com ele de maneiras de ficar bravo e não descontar essas coisas em cima de outras pessoas, né? Então, é importante perguntar sempre à criança. Sim, pode. Isso mesmo, Rafael. Pode influenciar muito. Tem muito YouTube hoje que as crianças elas estão muito voltadas para a internet e a gente precisa ter um controle grande daquilo que elas assistem, sim. Entendeu? Tem alguns YouTubers aí que a gente sabe que as crianças assistem muito e que os pais não têm esse controle, que ensinam muitas coisas erradas, entendeu? Para eles, a gente precisa ter esse controle, não pode largar ao Deus dará, entendeu? Vamos colocar assim, as crianças hoje, porque exatamente o que você falou, eles assistem tanto na TV quanto na internet. Hoje não está existindo mais esse filtro, né? Daquilo que é livre para a criança. Então, crianças cada vez mais cedo estão conectadas. Cada vez mais cedo elas estão conectadas com o mundo virtual, que é uma realidade que a gente não tem mais para onde fugir. Infelizmente é uma realidade nua e crua, entendeu? Árdua mesmo, entendeu? E a gente não tem como. Então, o que a gente precisa é a gente prestar mais atenção nisso e tentar moldar os nossos filhos, né? Dessa forma, você absorver conhecimento nessa área para tentar ajudar eles e fazer com que eles se tornem essa infância, essa transição da infância para a adolescência seja algo mais tranquilo, né? Que você consiga fazer com que eles passem a fase de uma forma mais tranquila e aprenda aquilo que é correto, né? Então, a gente precisa muito perguntar como é que ele se sentiria, né? Se nós estivéssemos bravos e fizéssemos com eles as mesmas coisas. Procurar fazer com que a criança se coloque no seu lugar. Muitas vezes a gente acha que a criança não entende, e ela entende sim. Talvez ela não possa ter o alcance que nós temos, mas se você se posicionar e você falar sempre a verdade e fazer com que eles se coloquem no seu lugar, na verdade, vamos lá, você vai chegar à linguagem deles,
né, fazendo com que eles te entendam, né, numa linguagem que eles te entendam, mas que você consiga colocar eles para trocar de posição com você, né? E aí talvez só assim que você consiga que eles enxerguem que o que eles estão fazendo esteja errado, né? É muito desse jeito. Então, o que fala assim, como é que você se sentiria se eu ficasse brava com você e eu brigasse com você, eu gritasse com você e eu jogasse em cima de você as coisas que você tá querendo fazer com o outro, ou que você tá querendo fazer comigo, ou que você tá querendo fazer com seu irmão, né, ou com a sua irmã? Como é que você se sentiria? E fazer ele pensar, e fazer ele a devolutiva, você esperar a resposta da criança, sabe? E é importante isso para você conseguir fazer com que ela pense um pouco, né? E nunca tentar alterar a voz, sempre manter a voz mais tranquila, não falar você se manter numa posição superior a ele, né? Para que ele consiga te entender, para que ele consiga te ouvir, para que ele consiga prestar atenção de verdade naquilo que você está falando. O ideal é que você se coloque na mesma direção dele. E isso a gente já viu muito. Não sei quem teve a oportunidade aqui de assistir um programa que existia, eu nem sei se existe mais ainda, no canal fechado, que era daquela babá Super Nani, né? Que ela falava muito disso, de você conversar olho no olho, né? Manter a voz. Pois é, Vivi. Às vezes a gente peca por isso, né? A gente quer impor determinadas situações para a criança e às vezes ela não consegue entender. E aí você desenvolve nela um medo de você, enquanto na verdade você precisaria desenvolver nela o respeito por você, que são coisas diferentes, né? Então, e aí, pois é. E aí, o que acontece? Então, perguntar quais seriam, você tentar pedir à criança para que ela te diga quais seriam as alternativas que ela te daria para resolver aquela situação, entendeu? Às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente tem o hábito de querer impor a nossa vontade à criança, né? Porque a gente acha que ela é criança e aí ela não tem o direito de dizer o que ela pensa relacionado a determinado assunto, mas não é isso. Às vezes a criança, quando ela te dá essa devolutiva, quando ela te diz exatamente o que ela acharia que seria correto, né, a forma como seria correto dela agir, ali você pega um gancho para você poder ensinar o que é correto para ela, porque às vezes o entendimento dela não alcança o que ela entende. Ela não vai alcançar aquilo que você está querendo passar. Então a gente aprende muito, pra gente que está estudando sobre comportamento humano e a gente está estudando sobre inteligência emocional, né? Que a gente tem esse conteúdo aí todo dia. Quando fala assim, quando o outro não te entende, não entende o que você fala a ele, a maior culpa é sua, é muito verdade. Porque às vezes a gente não se faz entender. A gente fala de uma forma, muitas vezes a gente quer falar com a criança como se a gente estivesse falando com um adulto. E a criança, ela não alcança, ela não tem esse alcance. Sim, tem muito, né, Gabi? A gente sabe disso porque, né? Pois é, não só com o seu, entendeu? Né? Com Samuel, Gabriel também faz isso, né? Gabriel também faz isso, se faz de bobo. Mas se faz de bobo, mas não é bobo. Ele entende perfeitamente o que você tá falando, né? Então, aquela coisa que eu falei pra você, não é procurar se colocar
num posicionamento de fazer perguntas para eles e esperar a devolutiva deles, sabe? Não é falar de adulto para adulto, mas falar de adulto para criança, né? Mas procurando se colocar dentro do mundo deles, entendeu? É mais ou menos isso, porque a gente tem muito esse hábito de querer se impor, né? Então a gente quer transmitir para eles uma autoridade imposta. E na verdade a gente deveria de ter o respeito deles porque a gente respeita a posição deles, né? Então assim, pode parecer meio complicado o que eu tô falando, ou pode parecer meio fora da caixa o que eu tô dizendo, mas não é. Então assim, eu vou dar um exemplo bem real aqui. O Gabriel, meu filho, ele não mora comigo, meu filho mora com o pai. Passa a maior parte do tempo dele, ele passa com os avós. A Gabi tá aí, a Gabriela tá aí, que ela não me deixa mentir, a Gabriela é madrinha do meu filho. Passa a maior parte do tempo com os avós, né, que dão um determinado tipo de educação para eles, né? Que a avó, a gente sabe que mima, né? Tem todo um universo, né, de avós. E aí o pai já age de outra forma e eu ajo de outra forma. Então você imagina, entendeu, a cabeça da criança como é que fica. A minha filha, eu nem falo tanto, minha filha já tem 13 anos. Então ela entende perfeitamente o que eu falo, assim, eu não tive maiores problemas com ela. Mas o meu filho de 9 anos é um grande problema, porque ele é irritado demais, ele se irrita com qualquer coisa. Isso aí que eu falei, ele faz essas coisas, ele se irrita com o amiguinho na escola, ele tem essa característica de irritar quando as coisas não vão da forma como ele quer, né? Só que eu faço ele pensar, muitas vezes eu faço ele pensar, eu desço na mesma altura que ele para conversar e eu faço perguntas a ele. Eu quero a devolutiva. Eu quero que ele me diga se o que ele tá fazendo é certo ou não. Entendeu? A forma como ele tá agindo, se é correto. Eu canso de fazer pergunta a ele, e se fosse eu? E se eu fizesse isso com você, você ia gostar? E espero ele me responder. Porque aí você faz com que a criança pense um pouco sobre o assunto, né? Então, é exatamente o que fala aqui, assim, você precisa enumerar, né, conversar sobre o motivo da criança tá brava, entendeu? Se ela preferir ficar quieta no momento em que você fizer esse questionamento para ela, respeite o momento dela, deixa ela no canto dela pensando, se acalmando, sabe? Não dá atenção. Deixa ela pensar um pouco lá, porque ela vai pensar naquilo que ela tá fazendo de errado, né? Depois que passar, você conversa com ela, deixa a raiva passar, e aí depois que isso acontecer, você procura conversar com tranquilidade com ela, porque na hora da raiva dela, e ela acaba transmitindo, muitas vezes a gente também quer brigar quando a gente tá com raiva, né? E isso acaba, você acaba tomando proporções inimagináveis, entendeu? Nessa situação da falta de controle dela, né? Então, se você quer ensinar o autocontrole para ela, você precisa ser o exemplo, porque o exemplo arrasta, né? Então, muitas vezes, não adianta você tentar ensinar o autocontrole para ela se você não tem o teu autocontrole. Se você não consegue passar tranquilidade para ela, se você não consegue passar nenhum tipo de controle para ela, como é que faz? É bastante complicado isso. Então a gente precisa vigiar as nossas atitudes no nosso dia a dia, porque os nossos filhos, eles são espelhos nossos.
Então, por mais que a gente ache que eles não prestam atenção, eles prestam atenção em tudo. Cada sinal que a gente emite, eles aprendem com a gente, né? Então, a gente precisa ter esse grande cuidado, né? Depois que passa a conversa, que passar essa conversa, que passar esse momento de raiva, de tudo, uma coisa que a gente precisa aprender a fazer a criança é pedir desculpa pelo que ela fez e fazer ela entender que aquilo que ela fez não foi legal e que ela precisa pedir desculpa a você, ou pedir desculpa ao irmão, ou pedir desculpa ao pai, pedir desculpa às pessoas que ela naquele momento ali descontou a raiva dela em cima. Então, você ensinar ela a pedir desculpa, sim, porque muitas vezes a gente vem de uma infância em que a gente não tem o hábito, a gente não aprendeu isso lá na nossa infância, a gente não aprendeu a perdoar, a gente não aprendeu a pedir desculpa. A gente não aprendeu a isso. Tanto que a maioria dos adultos hoje tem uma dificuldade muito grande de perdoar por causa disso. Porque ele não aprendeu isso. Os nossos pais não ensinaram, são muitos, não tô dizendo que são todas as pessoas, mas muitos adultos hoje não têm uma dificuldade grande de perdoar o outro, ou de pedir desculpa para o outro, porque a gente não aprendeu isso ali atrás. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento de que aquele comportamento ali está errado, né? O nosso papel como pais é a gente ensinar aquilo que é certo. Pau que nasce torto não morre torto, sabe? Então a gente precisa ensinar a eles o correto. Se a gente tem conhecimento daquilo que é correto e a gente sabe que aquela postura que a gente tinha lá atrás não era correta, mas infelizmente foi o que a gente aprendeu, que a gente conseguiu absorver através dos nossos pais, porque eles também não sabiam e as pessoas não têm como nos dar aquilo que elas não possuem. Mas se a gente tem conhecimento hoje, nossa responsabilidade é a gente passar aos nossos filhos aquilo que é certo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho, exatamente, Lê. Esse é o caminho, sabe? É você ensinar eles aquilo que é correto. E aí, depois de conversar sobre as outras alternativas, né, muitas vezes com disciplina, né, acompanhado dessa conversa, quando a criança, assim, você tentar construir algo com ela de uma forma em que quando ela, você falar algo para ela, né, vamos lá, um brinquedo que você manda ela guardar e ela não quer guardar, né? É a repetição, como eu falei lá no início, é a repetição. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? É muito da repetição e a criança ouvir aquilo de você sempre, você não desviar daquilo sempre. Então, você vai falar pra ela, olha, tá na hora, geralmente é assim que acontece. Olha, tá na hora de guardar esse brinquedo agora porque você vai tomar banho pra ir pra escola. Ou tá na hora de guardar esse brinquedo agora porque você vai almoçar. Tá na hora de você largar esse tablet ou esse telefone porque você vai almoçar, ou porque você vai dormir, ou porque agora tá na hora de tomar banho, ou porque... E elas se irritam com isso, né? Elas não gostam disso. E aí, você construir isso ao longo do tempo e você fazer ela entender que tem hora para tudo, né? E que ela não pode descontar em você a raiva dela porque você tá dizendo não para ela naquele momento, né? E aí, com essa repetição, você vai conseguindo fazer com que a criança tenha autocontrole, né? Com que ela entenda que a hora que você falar não pra ela é não, e a hora que você falar sim é sim, e que não adianta ela bater pé, ela se estressar, ela nada disso, que ela precisa controlar as emoções dela sim. Senão ela pode, que nem fala ali, de você trazer um pouco de disciplina, senão
se ela não fizer daquela forma ali, vai ficar difícil de você também fazer coisas que ela gostaria. Se ela não fizer para você as coisas certas que ela deveria fazer naquele determinado momento, vai ficar difícil de você fazer coisas para ela que ela gostaria. Então, é exatamente isso que eu tô falando, é a devolutiva, é você conversar de igual para igual, porque ela te entende, porque muitas vezes a gente não faz isso porque a gente acha que a criança não vai entender, e ela entende tudo, ela não é essa idiota que a gente pensa, não, né? Que a gente acha que não, ela não vai alcançar o que eu tô falando para ela. Alcança sim. Alcança sim, entendeu? Sabe, com toda a inteligência dela, porque criança é muito mais inteligente, muito mais astuto que um adulto, se a gente for parar para analisar, né? Então, tem um exemplo aqui que fala o seguinte, a criança fechou a cara, né? Ela não queria guardar o brinquedo, ela fechou a cara e aí ela sentou num banco, cruzou os braços, entendeu? E olhou muito sério pra mãe, né? E falou, eu tô com muita raiva de vocês, porque eu quero brincar e eu não quero conversar agora. E aí eu quero ficar quieta até minha raiva passar, né? Que muitas crianças fazem isso. Isso é coisa que a gente vê no nosso dia a dia brincando, né? E aí, o que você deve fazer quando a criança tiver esse tipo de comportamento? Foi aquilo que eu falei, você deixa ela no canto dela, no canto que ela escolheu, no cantinho dela, calada, entendeu? Deixa ela pensar na vida dela, né? No que ela quer fazer. E aí, até que ela esteja pronta para conversar com você. Deixa passar. Não é que você colocou de castigo, não é nada disso. Deixa ela lá no canto dela, ela vai chorar, espernear, entendeu? Tal. Deixa ela lá. Quando tudo passar, quando ela se acalmar, é o momento de você chamar para conversar. Porque às vezes a gente quer chamar para conversar na hora que ela tá com muita raiva, ela não vai absorver nada do que você tá falando, né? Então, é muito desse jeito. E aí fala assim, que depois que você percebe, né, esse momento em que ela se sente melhor, entendeu? Você tem que pontuar, né, e conversar com ela, né, de que não descontar, ela não deve descontar na gente a raiva dela, aquilo que ela tá sentindo, né? A pontuação é muito desse jeito, ela não descontar o que ela tá sentindo, falar com ela sobre os sentimentos dela, quais são os tipos de sentimento que estão saindo de dentro dela naquele momento que ela tá com raiva. Precisa pontuar essas coisas, né? Fazer com que ela fale, com que ela coloque pra fora o que ela tá sentindo, porque às vezes a criança tem medo de falar pra você que é mãe, porque como a gente quer impor a nossa autoridade, né? Quando o pai e mãe, às vezes até os avós, disciplinam de forma diferente, por experiência própria, as mães dos meus filhos só punem quando o erro as atinge. Sim, é o que mais acontece. Então é exatamente o que eu falei ainda agora, Leandro. Os meus filhos, eles vivem com os avós. Eles moram com o pai, estão comigo de 15 em 15 dias. Então eu entendo de uma forma diferente, os avós entendem de uma outra forma, né? Sim, os avós entendem de uma outra forma, e o excesso de amor, né, acaba estragando as crianças. A gente sabe perfeitamente sobre isso, né? A gente sabe perfeitamente disso. Existe essa dificuldade, realmente existe. Só que é a repetição, não adianta, não tem outro caminho, né? Então, também um outro caminho que você pode percorrer, além de você tentar explicar o que é correto para as crianças, para os filhos, é ter uma conversa saudável com quem te ajuda nessa criação. Eu acho que isso aí é primordial. Porque hoje, cada vez mais, a gente vive num mundo em que a gente precisa trabalhar, em que a gente precisa deixar as crianças com os avós,
seja com quem for, avó, babá, entendeu? E etc e tal. Isso tudo precisa estar alinhado. Eu sei que isso é uma dificuldade grande, eu vou falar para vocês com a pureza do meu coração que é um dos maiores problemas que eu tenho, é esse. Porque os avós pensam de uma forma diferente e eu não tenho dúvida de que eles fazem para eles aquilo que eles acham que é melhor, mas é o entendimento deles, né? E muitas vezes o que eles acham que é a melhor educação para eles não é aquela que a gente acha que deve ser dada. Isso, Leandro, é uma das maiores dificuldades que a gente tem, mas eu ainda sou adepta da conversa franca, né? Entre os pais, pai, mãe e os avós ou qualquer outra pessoa que ajuda a gente na criação dos nossos filhos. Eu acho que tem que haver essa franqueza, tem que haver esse entendimento, tem que haver uma forma de conseguir explicar para eles que a forma correta para que as crianças consigam ter o autocontrole e que elas consigam não agir dessa forma explosiva, né? É difícil, porém muito mais difícil será a vida delas lá no futuro se a gente não assumir essa responsabilidade, sabe, Leandro? Sabe por que e eu vou falar outra coisa, o Vivi. Um mora comigo, o outro não. Diálogo abertamente com as duas mães, mas o problema é a falta de tempo. Isso é uma desculpa, entendeu? Quem é bom desculpa não é bom em mais nada. Então é você ser incisivo, entendeu? Essa falta de tempo aí não existe. Criação de filho não existe falta de tempo, entendeu? Então é uma desculpa que o outro dá. E aí, na verdade, é um posicionamento seu, é um posicionamento dos pais, entendeu? É muito desse jeito, é um posicionamento seu, porque muitas vezes a gente, o Leandro, evita o confronto. A verdade é bem essa. A gente tem um problema muito sério em preocupação em desagradar o outro, né? Neto, então o excesso de amor estava atrapalhando muito a educação e a criação que eu estava dando. Isso aí, Gabi. Exatamente isso. É exatamente o que eu falei. É uma conversa franca. E às vezes a gente foge de problema. A gente vive desde muito tempo. Quem é aqui? Eu quero que alguém me diga aqui na live, né? Nessa live, que já não falou um dia assim, eu fujo de problema. Eu não quero nem saber de problema. Deixa do jeito que tá, entendeu? Tá errado, mas deixa do jeito que tá, que eu não quero saber de problema. Não é assim que a gente sempre trouxe, de tempos e tempos, a gente sempre trouxe desse jeito, a gente sempre agiu desse jeito. Só que hoje eu tenho uma postura diferente, eu tenho um entendimento diferente. Quando você corre para cima do problema, quando você cai para cima do problema, para não, ao invés de você colocar debaixo do tapete, você parte para cima dele para você resolver, você treina o teu cérebro com aquilo ali. Aquele problema ali, você vai encontrar uma solução para ele, e aí que venha o próximo problema, porque aquele ali eu já sei resolver. E aí, essa coisa do confronto tem um problema muito sério, porque a gente tem uma necessidade de viver agradando o outro. Então, quando a gente tem problema com isso, com essa história do agradar o outro, né? Eu tenho que fazer algo para agradar o outro. Eu tenho que fazer algo para não desapontar o outro. Eu não sei dizer não ao outro. Isso tem mais a ver com a gente do que com o outro. Então a gente precisa resolver isso dentro da gente. E como a Gabriela falou, ela tá aí dando um exemplo. Deu muito certo isso. Tem que sentar. Não tem para onde correr. E não foge do problema, entendeu? Precisa sentar e conversar sobre o assunto. Senão você
Senão você vai colocar por água abaixo, entendeu? Todo o trabalho que você vem tentando fazer, você vai acabar colocando por água abaixo. Então, não corra, pessoal, não corre do problema, sabe? Chama todo mundo que tá envolvido na criação do filho, dos filhos. Chama todo mundo que tá envolvido e fala, eu preciso ter uma conversa séria com vocês. E a conversa é sobre isso, isso, isso e isso. O posicionamento a criança não tá agindo de uma forma correta, ela precisa ter autocontrole na vida dela e ela não tá tendo. Sim, tudo em excesso é ruim, né, Gabi? Tudo em excesso é ruim. O amor transforma. Só que amor em excesso faz a criança ficar mimada. E eu vou falar uma coisa, meu filho, Gabriela tá aqui que ela não me deixa mentir. Meu filho tem 9 anos e meu filho cansava de vir pra cá pra casa e não só comer se eu desse comida na boca com 9 anos. Como que é isso? Não existe isso, entendeu? Porque lá na casa da avó, a avó falava assim, mas se eu não der comida na boca, ele não vai comer. Sabe o que eu entendo desse jeito? Se não der comida na boca, ele não vai comer. Se ele não comer, ele vai ficar com fome. Então vamos fazer o seguinte, não dá comida na boca porque ele não é neném mais, ele tem 9 anos já. E a hora que ele tiver com fome, ele come. E aí, se você deixar ele com fome o dia todo, a hora que ele passar mal de fome, aí vai falar, nossa, mas que mãe mais carrasca. Não. A hora que ele sentir dor na barriga, no estômago, porque tá passando mal porque não quis comer, ele vai entender que ele não pode ficar mais com fome. E que tudo tem hora, tudo tem tempo, entendeu? Tudo é muito desse jeito. Então, é alinhar as coisas, sabe? Partir pra cima do problema, não foge do problema. Entendeu? Amem problemas. É muito desse jeito. Amem problemas, porque vocês vão treinar o cérebro de vocês a conseguir resolver determinadas situações que no nosso dia a dia é bastante complicado, ainda mais quando a gente fala de filhos, né? De filhos, pequenos ou grandes, são filhos e dependem da nossa educação, né? Muito disso. Então, o ensino... Então, vamos lá. O ensino, ele requer repetição. O ensino, ele requer paciência. O ensino, ele requer confiança de que o seu filho tem capacidade de aprender o que você ensina, né? Pode demorar, sim. Ele pode demorar a aprender, mas é possível. E você precisa acreditar nisso. Porque se você desacreditar disso, né, aí a coisa fica realmente bastante difícil. Então vamos lá, o ensino requer repetição, o ensino requer paciência, o ensino requer confiança, né, de que o seu filho tem capacidade de aprender o que você pode ensinar, né? A gente tem conhecimento dos nossos filhos, entendeu? A gente sabe exatamente da forma como ele reage, a facilidade que ele tem de aprender ou não, né? Então, mais uma vez, eu vou colocar lá que é a repetição. Não adianta, não tem outro caminho. Ele não vai... Se você falar uma vez, não falar mais, se você não exemplificar uma vez e não falar mais, se você não chamar eles para conversar e alinhar com os avós, com as mães, com os pais, entendeu? Com quem quer que seja, que tenha responsabilidade no resultado final daquilo que você quer. Se você fala uma vez e você não fala mais, né? Você delega a educação, mas você delarga. É bastante complicado isso, porque você delegar educação, né? Você delegou a educação a outro. Quando os avós precisam tomar conta dos nossos filhos, a gente está delegando a educação para eles, né? A educação dos nossos filhos a gente está delegando para eles. Mas delegar é uma coisa e delargar é outra. Muitas vezes a gente acaba delargando, né? A gente delega e larga para lá, entendeu? É mais fácil, é mais cômodo, entendeu? Deixa eles cuidarem, eu não quero saber disso. Tem tanta coisa para me preocupar. Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Conversar numa linguagem normal, dando responsabilidade, tratar a criança, isso aí, tratando como uma criança maior ajuda muito. A Gabi tá falando isso, ô Leandro, porque a Gabi, o Samuel, filho...
sem negócio de mimimi. Porque o Samuel tá com 3 anos, Gabi. Eu acho que é isso, né? 3 anos que ele tem? 3 e caminhando para 4 anos já. E o Samuel é muito inteligente, mas pensa numa criança inteligente, né? Que ele pegou a senha, 4 anos, né? Ele pegou a senha emocional dos pais assim, entendeu? Fácil. E os avós era exatamente o que a Gabi tá falando, entendeu? Os avós eram um excesso de amor absurdo, né? Tanto da mãe dela, vai fazer 5, isso mesmo. Um amor absurdo, tanto da mãe quanto do pai, e mimava pra caramba, né, Gabi? Eu nem sei como é que isso anda aí hoje, né? Então, fala o seguinte: da próxima vez que o seu filho perder o controle, considere algumas das alternativas, né? Então, vamos lá. Contenha a criança caso ela esteja agressiva, né? Ou queira quebrar coisas ou jogá-las no chão. Então, não permitir que faça isso. Conter mesmo, segurar ela e falar, você não vai fazer isso. E falar de igual para igual, entendeu? É muito desse... fala Deus mesmo, entendeu? É conter a criança. Se ela estiver agressiva, é conter sim, né? Isso aí. Cadê minha mãe pra assistir? Viver boba. É isso aí, conter a criança e não deixar com que ela faça aquilo que ela quer. É muito desse jeito. E como ela tá guiada pela emoção, né? Ela precisa ser controlada por seus impulsos de maneira amorosa, mas firme. E aí, é aí que muitas vezes a gente erra, né? Porque essa firmeza toda, né? A gente contém ela com a firmeza, mas não demonstra amor para ela. E aí é onde entra que a gente muitas vezes quer impor. Você tem que ter um equilíbrio, né? Porque às vezes você quer conter com amor e não tem a firmeza. E muitas vezes a gente quer conter com a firmeza e não transborda amor a ela. Ela não se sente amada. Uma das coisas que mais você pode ter uma preocupação grande é você estar perguntando muito para os filhos se eles se sentem amados. É aí que você vai conseguir medir aquilo que você tá fazendo, se o que você tá fazendo tá certo ou tá errado, se a forma como você tá agindo tá certo ou tá errada, né? Porque tudo tem que ser dosado, né? Você não pode dar excesso de amor e não ter firmeza, e você não pode dar excesso de firmeza e não demonstrar amor, entendeu? Pela criança, né? Porque eles sentem isso. Deixa para conversar quando o filho estiver acalmado. Dar um sermão enquanto a criança está descontrolada, não adianta, é aquilo que eu falei. A gente acaba querendo impor autoridade. Quando a criança está no limite do estresse dela ali, querendo matar um na frente dela, você quer ensinar o autocontrole para ela, mas você não tem nenhum. E como eu falei, o exemplo arrasta. Então, se você não tem autocontrole, automaticamente você vai estar criando os seus filhos sem autocontrole também, né? Porque eles vão ter você como exemplo, eles vão copiar você. É exatamente isso, eles vão modelar você, né? Dificuldade é a falta de comprometimento das mães. Eu disciplino dando exemplo com rotina, mas me sinto como um grão de areia no deserto, acabo sendo uma imagem de carrasco. Leandro, faz a coisa certa. Você não tem que se preocupar na verdade, mais uma vez eu vou falar pra você que você precisa sentar e conversar com elas, né? Com as mães, né? Que são mães diferentes. Porém, você não pode mudar a sua essência, a sua forma de agir, a sua forma de enxergar ou de educar os seus filhos, porque a forma como ela educa é errado. Então você não pode fechar o teu olho para educar eles da forma como elas estão fazendo, né? Elas estão fazendo de forma errada, mas você sabe aquilo que é correto. Continua com o seu posicionamento. Não importa o que a imagem de carrasco então vamos lá. A imagem que as pessoas têm de você, inclusive o seu filho, não muda quem você é.
Então, se você tem exata noção de quem você é e de que a forma como você está agindo é para o bem-estar do seu filho, não importa o que a mãe vai falar, o que fulano vai falar, o que ciclano vai falar, o que o Beltrano, entendeu? Ó, a Vivi tá falando aí que ela sofre isso com a avó do filho, porque a mãe, minha mãe, que é a avó, diz pro meu filho que eu sou má e madrasta. Vivia, aí é que tá, entendeu? Aquela história que eu falei, que precisa sentar pra conversar, entendeu? Sim, mas tem que ser firme, entendeu? O correto é isso. Então não se desvie do caminho em hipótese nenhuma, porque se a forma como você está agindo é a forma correta, e você tem exata noção de que a educação que você quer dar para o seu filho é a forma correta, então você vai agir desta forma correta, independente do que as pessoas ao seu redor vão pensar sobre você ou não. Essa é o maior segredo dessa história toda, porque muitas vezes a gente muda a nossa forma de agir, a gente perde a nossa essência e acaba se perdendo no caminho, na criação dos nossos filhos, porque a gente acha que a gente tem que fazer de forma com que a gente seja aceito pelo outro, inclusive pelos nossos filhos. Então, então me responde, você, como é que você vai agir, né? Você vai fazer sempre as mesmas coisas que os seus filhos querem que você faça? Você vai ter que agir, então, se você, que nem o Leandro falou ali, você acaba tendo uma imagem, passando uma imagem de carrasco, né? Então, já que você não quer passar uma imagem de carrasco, você faz o quê? Você faz aquilo que eles querem? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, para você não passar a imagem de carrasco, você vai criar eles de uma forma errada. Voltei. Pura e simplesmente porque você tá enxergando que a mãe ou a avó ou o avô estão criando de uma forma diferente. Eu não ligo se eu levo fama de rígida, carrasca, entendeu? Não tem. Exatamente o que a Gabi falou. Lá na frente eu tenho certeza de que eu fiz o melhor. De que era o melhor que aquilo que eu fiz ali é o que eu entendia como melhor pro caminho dele. Entendeu? O caminho deles. Então, não me importa o que as pessoas pensam de mim. Eu não tô nem aí. Eu não vou me desviar do meu caminho porque fulano acha que eu sou carrasco, Beltrano acha que eu sou carrasco, ou meu filho acha que eu sou carrasco. Vai me respeitar e ponto, entendeu? E acabou, sabe? Então é assim, com muito amor, com muito carinho, com muita conversa, com muito cuidado, mas ele vai fazer aquilo que eu acho que tá certo. E não me importo, Leandro, se os meus filhos são criados... Se meus filhos são criados pelos avós, se passam a maior parte do tempo com os avós paternos, se o meu filho mora com o pai e se só tá comigo de 15 em 15 dias. Os meus filhos, tem aí gente que conhece, a Gabi tá aí, que ela não me deixa mentir, os meus filhos me respeitam da forma como eu sou, respeitam a minha forma como eu educo eles, do jeito que eu educo eles. Eles sabem quando eles vêm pra cá, pra minha casa, eles sabem que eles vão seguir as minhas regras, eles vão andar naquilo que eu acho que é correto. E se lá na casa dos avós eles vão fazer diferente, isso é um problema dos avós. Eu já conversei com o pai, já pedi o pai para conversar com os avós, já conversei com os avós. Não pense você que eu já não tive problema, eu já tive sim, entendeu? Já tive, mas eu sei que eu tô no caminho certo, porque os meus filhos hoje, eles agem exatamente da forma como eu acho que tem que ser. A minha filha tem 13 anos e a minha filha fala pra mim hoje, mesmo não morando comigo, ela fala pra mim assim: mãe, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a você. Então, quando você escuta isso de um filho, você sabe exatamente que você tá no caminho certo. Sabe? Então, eu não afrouxo pra ninguém mesmo, entendeu? Não, o correto é esse aqui e é isso aqui. Que ele não estava querendo vir na minha casa pela rigidez. Aí tive uma conversa com ele. Ponto. E o seu mais velho vai entender, Leandro, vai entender. O que você não pode é você querer impor as coisas à força. Mas se você conversa,
entendeu? Se você conversa de uma forma clara com ele, o seu filho tem, eu acho que a mesma idade da minha filha, ou até um pouco mais, se você conversar com ele de uma forma clara, sabe, amiga, entendeu? Fazendo ele entender que a forma como ele de repente está sendo criado não é legal para ele, porque amanhã ou depois ele vai ter problema com isso, sabe? É clareza, clareza. O problema é esse. É o que falta muitas vezes em pais e mães, é clareza para falar com criança, clareza para falar com filho, seja infância ou adolescência, entendeu? Muitas vezes o que falta é isso, é o medo de perder o filho, entendeu? É o medo de perder o amor do filho. Não vai perder o amor do filho porque você tá querendo dar educação, tá querendo dar o melhor para ele, entendeu? Sempre expor tudo, entendeu? Antes, como vai acontecer, vale muito também, sim. Sim, não esconder nada, esse é o problema. Muitas vezes os pais preferem se calar e o filho não sabe de nada que está acontecendo ao redor. Não sabe de nada que está acontecendo fazer acordo, isso mesmo, exatamente isso, sabe? A Gabi tá dando exemplos maravilhosos aí, entendeu? Você fazer acordos com eles, sabe? Não é barganhar, não é isso, entendeu? Mas é fazer com que eles entendam que se eles agirem de determinada forma, eles vão ter recompensa, eles precisam começar a enxergar a recompensa, entendeu? E a recompensa não tem a ver com nada material, não tem a ver com nada disso, sabe? É você fazer uma troca. Olha, é assim que funciona, entendeu? Então é a mesma coisa. Olha, se você não estudar, se você não isso, é por merecimento. E você explicou qual era a moral? Você conseguiu explicar qual é a moral? Entendeu? Tu deu uma volta. Olha só, Leandro. Olha, então, você contou a história do passarinho que tava com frio e tal. Gente, não inventa história. Sabe? Chega lá e fala, é isso, entendeu? Sim, mas você foi contar uma história, o seu filho tem 14 anos, Leandro. 14, 15 anos, sei lá, minha filha já vai fazer 14, teu filho deve ter 15. Você foi contar uma história que eu contaria pro meu filho que tem 9. Entende o que eu tô falando? Seja direto e reto, sabe? Sem delonga, sem enrolação, entendeu? Sem enrolar as coisas, sabe? Vai no ponto. Falou, é assim, tem 14, vai fazer 15. É assim, assado, entendeu? Não conta. Se for contar a história do passarinho pra ele, deve ter rido da tua cara, entendeu? Não conta, sabe? Não vai por aí. Não é por esse caminho, não. É o direto e reto mesmo, sabe? É o direto e reto mesmo, sabe? É ir e a conversa... Isso aí, da realidade dele, do dia a dia dele. É aí que você tem que, sabe? Porra, você foi contar a história pra ele que eu conto pro meu filho que tem 9. Pelo amor de Deus, né, Leandro? Que mundo que tu vive? Ah, poxa vida, né? Então, fala lá. Meu Deus do céu, Leandro, você é o melhor. Então vamos lá, deixa pra conversar com o filho quando ele estiver se acalmado. Dá um sermão enquanto a criança tá descontrolada, não adianta, né? Ela não tá funcionando pela razão, mas pela emoção, e isso a gente precisa ter muito claro em mente. Quando ela se acalmar, volte a conversar sobre o assunto e sobre as consequências da maneira como ela se comportou. Isso é muito importante, né? O que foi negativo, o que foi positivo, precisa deixar isso muito claro dentro da cabeça dela. Ela precisa entender que a forma como ela agiu foi errado, entendeu? E o que é correto e o que não é. Entendeu? De que forma que ela agiria positivamente, você precisa puxar isso dela, sabe? Fazer esses questionamentos para criança, para adolescente, para o que for, né? Pense juntamente com ela em quais seriam as melhores alternativas para quando ela se sentir da mesma forma como se sentiu dessa vez. Então, com raiva, decepcionada, cansada. Da próxima vez que isso acontecer, a tendência é que ela vá se lembrando daquilo que vocês conversaram. Por isso que eu tô falando que as coisas precisam ser claras, entendeu? Você não pode falar pro seu filho por parábola, ele não vai entender.
né? É direto e reto, sabe? É falar, ó, a história é essa, essa aqui, entendeu? Você já tá grande, você precisa entender que isso aqui que você fez é errado, essa forma que você agiu é errado por causa disso, disso, entendeu? Clareza, clareza, não dá volta, entendeu? Não dá volta, porque você vai acabar se perdendo e ele não vai guardar nada do que você falou, não vai entender nada do que você falou, sabe? É reto mesmo. Incentive a criança de que você confia que ela pode aprender e lidar com este sentimento, em vez de utilizar frases como: você nunca vai aprender, mãe. Você é sempre assim, você é sempre descontrolada. Lembre-se de que a criança acredita no que ouve de você. Então, se você usar muito, né, essas frases aqui que foram ditas: você nunca vai aprender, você é sempre assim, o tempo inteiro você faz isso, você é um descontrolado, entendeu? Porque a gente fica, na hora da raiva, é aquilo que eu falei. O nosso autocontrole, o exemplo arrasta, né? Sempre relembra dos fatos anteriores que ele fez exatamente isso, entendeu? O exemplo arrasta, porque quando você não tem autocontrole, automaticamente você faz com que a criança, ela siga aquilo a forma como você tá agindo. Ela vai fazer exatamente igualzinho a você, né? Então você tá querendo ensinar autocontrole para ela, mas você não tem. E aí você grita, esperneia, entendeu? Faz um auê total, e aí você acha que a criança vai agir de que forma na hora que ela tiver nesse momento de descontrole dela, lidando com as emoções dela, ela vai agir exatamente igual a você, né? Então é muito desse jeito. E por último, não menos importante, aprenda a controlar seus sentimentos e emoções, é o que eu tô acabando de falar agora, né? As crianças, elas não aprendem somente através das nossas instruções, mas principalmente do que observam em nós. Acabei de falar isso, né? Nós somos um modelo para os nossos filhos, né? Então, é um modelo de como ele lidar com as emoções dele, né? Como ele ter autocontrole. E se a gente não sabe fazer isso, a gente precisa aprender também. Senão, a gente não vai conseguir ensinar. Como é que a gente vai conseguir ensinar a criança a ter autocontrole se a gente não sabe ter, né? Então, é o exemplo, nós somos exemplos para os nossos filhos. Eles vão olhar para a gente, vão modelar tudo aquilo que a gente faz. A maneira como a gente age é a forma como eles vão agir. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. A gente tem uma responsabilidade muito grande na criação dos nossos filhos, sabe? Uma responsabilidade enorme de verdade. E aí eu já tô terminando a live, e aí eu vou deixar aqui algumas palavras pra gente meditar um pouco, e essas palavras, elas estão na Bíblia, né? Estão em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 32, que fala: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E é muito verdadeiro isso, né? Uma outra passagem que fala é em Gálatas 5, versículos 22 e 23, que fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, lembra que eu falei do amor, do domínio próprio, né? Da gente aprender a se controlar, a passar uma habilidade para o outro, sabe? Ter paciência, é a repetição, é a paz, é você estar alegre o tempo inteiro, sabe? É você procurar trabalhar isso. E se você não possui essas, né? Se você não possui esses dons, né? O fruto do Espírito, se você não tem isso muito exacerbado dentro de você, pede a Deus, entendeu? Porque Ele vai te dar, sabe? Essas coisas são frutos do Espírito, e o Espírito Santo, Ele está dentro de cada um de nós, né? Então a gente recebe isso de Deus, né? Porque todos somos feitos imagem e semelhança dele, somos filhos, né? Então, em Provérbios 25, versículo
28 fala: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha a palavra falando. Então é o autocontrole que a gente precisa passar para os nossos filhos, a gente precisa ter. E isso aí é um dos maiores desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? Nossa live tá acabando com corrida contra o tempo, 25 segundos. E aí, assim, foi muito bom eu estar aqui conversando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Tá acabando o tempo, 6 segundos, entendeu? Vai ficar